De um premiado cronista da história de nossa nação e suas lendas, vem seu tão esperado romance sobre riqueza e talento, confiança e intimidade, verdade e percepção. Aqueles que não estão familiarizados com a notável estreia de Hernán Dias têm aquele romance, In the Distance, para esperar. Publicado em 2017 pela Coffee House Press de Minneapolis. Sua aventura no Oeste critica maliciosamente os mitos acalentados sobre a expansão para o Oeste em meados do século XIX. Foi finalista do Prêmio Pulitzer. A nova e engenhosa ficção de Dias, contada em 4 partes sobrepostas, desafia as histórias convencionais de outro tema americano favorito: o capitalismo e a acumulação de vastas riquezas. 1% aqui é Benjamin Haas, herói do popular romance de 1938, Bondes, de Harold Vanner, que compreende a parte 1 de Trash. Na década de 1920, Haas, que está entre os homens mais ricos do país, não era um barão madeireiro ou ferroviário, mas um sábio matemático recluso adepto de manipulações de mercado que fizeram sua fortuna crescer exponencialmente. Mesmo em meio ao barulho e à efervescência da década de 1920, todos em Nova York já ouviram falar de Benjamin e Ellen Haas. Ele é um lendário magnata de Wall Street, ela é a filha brilhante de aristocratas excêntricos. Juntos eles chegaram ao topo de um mundo de riqueza aparentemente infinita. Mas os segredos em torno de sua riqueza e grandeza incitam a fofoca. Rumores sobre as manobras financeiras de Benjamin e a reclusão de Ellen começam a se espalhar, tudo quando uma década de excessos e especulações chega ao fim. A que custo adquiriram sua imensa fortuna? Este é o mistério no centro de um romance de sucesso de 1938 intitulado Bondes, que toda Nova York parece ter lido. Mas não é a única versão. Hernán Dias brilhantemente coloca a história desses personagens em conversa com outros relatos, e em tensão com a vida e a perspectiva de uma jovem empenhada em desembaraçar o fato da ficção. O resultado é um romance que se torna mais emocionante e profundo a cada nova camada e revelação. Provocante e propulsor, Trash envolve o leitor em uma busca pela verdade enquanto confronta a força gravitacional do dinheiro, que distorce a realidade, e como o poder muitas vezes manipula os fatos. Um épico elegante e multifacetado que recupera as vozes enterradas sob os mitos que justificam nossa desigualdade fundamental. Trash é um triunfo literário com coração pulsante e apostas urgentes. Scott Fitzgerald estava absolutamente errado quando brincou que não existem segundos atos nas vidas americanas, como Hernán Dias investiga em Trash. Seu cativante tour de force, há pelo menos 4 perspectivas totalmente díspares sobre os ricos e infames. Ele transporta os leitores de volta aos loucos anos 20 e à depressão subsequente, quando nossos trabalhos coletivos deram frutos podres, semeando disparidades que ainda estão conosco. Ele estrutura a confiança em torno de um casal rico e sem filhos de Manhattan, Andrew e Mildred Bevel, em um quarteto de narrativas que se abrem como bonecas matrioska. Um romance, um livro de memórias parcial, um livro de memórias desse livro de memórias e um diário. Cada história fala com as outras, e a conversa é ao mesmo tempo combativa e reveladora. Os mercados livres nunca são livres, como ele sugere. Nosso desejo de punir muitas vezes supera nossos impulsos generosos. Como um épico americano, Trash dá ao The Great Gatsby uma corrida pelo seu dinheiro. Publicado em 2017, a estreia de Dias, In the Distance, foi finalista do Prêmio Pulitzer e do Prêmio PEN/Faulkner. A confiança cumpre a promessa daquele livro, e mais um pouco. Um titã das finanças no início do século XX, Bevel construiu espetacularmente as fortunas acumuladas por seus antepassados. Sua biografia é vagamente recriada como ficção em Trash ao primeiro ato de Bondes, um romance velado escrito por Harold Vanner, um parasita que narra o mito de Benjamin e Ellen Haas, também um casal rico e sem filhos de Manhattan, sua opulenta mansão na Quinta Avenida, os negócios obscuros que o sustentam no acidente de 1929 e na doença fatal de Ellen, que termina tragicamente em um sanatório suíço. O ventriloquismo de Dias aqui é estelar. Como Venner, ele canaliza Edith Wharton em uma voz irresistível. E foi assim que Ellen, depois de cada noite sem dormir conversando com enfermeiras em silêncio, foi levada para o jardim com as primeiras luzes e deixada sozinha, em uma espreguiçadeira de frente para as montanhas. Ela continuou com seu solilóquio, enquanto se libertava de debaixo dos cobertores bem apertados. À medida que o sol se erguia, porém, seu monólogo se desfez em murmúrios esporádicos, que por sua vez, se desfaziam em silêncio. Por mais ou menos 1 hora, ela desfrutaria da felicidade da impessoalidade, de se tornar pura percepção, de existir apenas como aquilo que viu o topo da montanha, ouviu o sino, cheirou o ar.
O título se refere não apenas aos truques financeiros, mas também à confiança que depositamos uns nos outros, o contrato entre leitor e autor. Como Vaner escreve sobre Haas, ele criou um fundo destinado exclusivamente ao trabalhador. Uma pequena quantia, as poucas centenas de dólares em uma modesta conta de poupança, era suficiente para começar. Um professor ou agricultor poderia então liquidar sua dívida com pagamentos mensais confortáveis. Mas os laços sociais em bondes se desgastam como um tapete esfarrapado. Pouco antes do crash, Haas, pressentindo a catástrofe, opta por ganhar dinheiro às custas dos que estão na base da escala econômica. Ele até se desfez de todos os seus fundos, incluindo o que ele havia projetado para o trabalhador. Na segunda sessão de Trash, Bevel fala por si. Enfurecido pela publicação de bondes em 1938, após a morte de sua amada Mildred, ele está determinado a esclarecer as coisas. My Life é um livro de memórias incompleto, mas desafiadoramente afirma a aristocracia vaz enquanto Bevel relembra as gerações passadas de sua família, seu gênio para os negócios, suas propriedades no Hudson Valley e suas estadias na Europa. Ele deixa lacunas em cada capítulo, onde Dias brinca alegremente, permitindo ao leitor vislumbrar outra história aninhada no espaço em branco. O magnata de Wall Street pode se irritar com a revista como Vaner, mas cada onda de super-ricos procura deslocar a ordem estabelecida. Como indica a nota de Bevel para si mesmo, mais detalhes sobre transações e significado pessoal de assumir a casa Vanderbilt. Durante seu tempo com Bevel em Flashback, Ida se maravilha com a arrogância e autoilusão do financista. Embora voltado para o lucro, suas ações invariavelmente tinham o melhor interesse da nação no coração. Os negócios eram uma forma de patriotismo. Embora Ida seja do bairro errado, Bevel respeita seu talento e franqueza. Os mistérios aumentam enquanto ela conta as mentiras de seu chefe. Ele emprestou alguns detalhes da vida dela para desenvolver a dele. Para ela, o ato da memória é uma vingança. Nas mãos talentosas de Dias, circulamos cada vez mais perto do buraco negro no centro da confiança. O diário de Mildred, Futures, espreme a gravidade do que veio antes, um crescendo vertiginoso, e a seção mais íntima do romance. Mildred não tem futuro, mas está muito interessada em registrar o passado e o presente. Bevel é capaz de ternura, como quando ele organiza um piquenique surpresa para sua esposa, cheio de funcionários mais mobiliado demais. Ela observa ironicamente. Ele estava desconfortável. Ficava olhando para o sol que se filtrava pelos galhos, como se estivesse ofendido por ele, batendo insetos inexistentes em seu rosto. Mas gentilmente cuidou de mim. Em qual narrador confiamos? Um ou mais, todos, nenhum? Dias tem dívidas com uma série de influências, de Woolf e Wharton a pensadores como Marx e Milton Friedman. Confiança é um romance glorioso sobre impérios e rasuras, maridos e esposas, fortunas impressionantes e miséria indescritível. É também uma janela para o método de Dias. Ida relembra a ficção policial que adorava na juventude, de Agatha Christie e Dorothy Sayers. Essas mulheres me mostraram que eu não precisava me conformar com as noções estereotipadas do mundo feminino. Elas me mostraram que não havia recompensa em ser confiável ou obediente. As expectativas e exigências do leitor estavam lá para serem intencionalmente confundidas e subvertidas. Haas ficou fascinado pelas contorções do dinheiro. Como ele poderia ser feito para se curvar sobre si mesmo para ser alimentado à força com seu próprio corpo? A natureza isolada e autossuficiente da especulação falava com seu caráter, e era uma fonte de admiração e um fim em si mesmo. Haas, inspirado no financista milionário Andrew Bevel, que procura contar sua própria história na parte 2, é menos uma serpente sibilante do que um defensor do livre mercado hipócrita, autoritário, que herda de seu rico pai, e avô a sólida crença republicana que, interesse, se devidamente dirigido, não precisa ser divorciado do bem comum. Ele tece uma parábola maior, então, canalizando sexo e poder, causação e cumplicidade. Principalmente, porém, Trash é um vira-páginas literário, com uma riqueza de trocadilhos e prosa elegante, divertido como um inferno de ler. Ou como Mildred escreve em seu diário, uma música tocada ao contrário e de cabeça para baixo.